Vamos avançar aqui, terceira parte, ok? É o seguinte, nós paramos aqui, vimos como cortar uma parede composta, vimos como é que funciona. Vou apagar esta parede toda, vou pegar novamente a ferramenta parede e lembrando que ainda tenho o protetor de origem e tenho essa origem. E neste momento que você está assistindo esse vídeo, o vídeo do protetor de origem já deve estar disponível, você pode assistir ele. É só entrar no canal, pesquisar aí e vais encontrar. Ah, Você vai inserir uma parede aqui para cima, assim, no X, no Y, e outra no X. Então, esta parte que se cruza, a pegar a ferramenta seta, seleciona esse, com Shift, pega este. Agora solta o Shift. Agora vem nesta função aqui, vai clicar para unir. Outra forma, recuar com Ctrl Z, mas tu podes recuar diretamente aqui. Outra forma seria pressionar Ctrl sem deixar, vai aparecer essa tesoura e vai clicando por cima de cada parede, assim você fez corte. Cada método é eficiente dependendo de situação. Então, há situações que melhor usar Shift e unir, há situações que melhor usar Ctrl. Então, vamos prosseguir aqui. É, esse método de termos o Y e X aqui é um dos métodos mais utilizados para iniciantes. Por exemplo, se você for, ou seja, não pense para iniciante, é o método mais eficiente que funcionou com todo mundo que está a ter aula aqui conosco, né? Principalmente aulas presenciais, assim como online, né? Foi o método que já usamos vários métodos, mas esse foi o método que mais deu certo. Gaguejei um bocado aqui, tinha que decidir se atendia uma chamada ou não, mas já atendi. É assim, esse é o método mais eficiente que deu certo para todo mundo a iniciar. Existem pessoas que cresceram sem muita interação com o computador, então eles ainda têm dificuldade com o próprio mouse, mesmo a utilização do mouse, principalmente esse mouse de externo, porque a maioria das pessoas que cresceram com o laptop também cresceram com aquele mouse de laptop que não é eficiente para arriscar e por aí vai. Então, eu achei, de todas as técnicas que eu já usei, achei uma técnica que funcionou com todas as turmas e até agora é o método de sucesso. Sempre passar duas paredes, uma no X e outra no Y, bem compridas mesmo, com dimensões aleatórias. Então, para quem já mesmo cada arriscado, essa parte pode ser pouco lento para ele, mas para quem não mexe, é importante passar por esse truque. Então vamos fazer primeiro quadrado, depois triângulo, depois vamos começar a multiplicar os quadrados, daí vamos fazer uma residência do Pinterest. Então, talvez alguns tenham que adiantar um bocado aqui, os que já mexiam arriscado, mas por questões, assim, às vezes eu passo informações importantes aqui, então talvez você só assista e vai decidir se vai praticar ou não, porque eu sei que algumas pessoas isso aqui vai ser muito banal para ele. Então, vamos. Imaginemos que você tenha aqui um cliente que te peça para fazer um quarto só, de 4 por 4, que é um quadrado. Então, como é que seria? Vai segurar essa parede, ok? Vamos. Pega a ferramenta seta, segura a parede. Aos que gostam com Shift, com Shift não importa em qual ferramenta tu tiver, vai pressionar Shift e clicar nessa parede. Mas para quem está a iniciar de zero, pega a ferramenta seta, segura a parede. Primeiro clique ele seleciona, a parede está selecionada. Segundo clique, você tem funções. Está vendo essas funções aqui? Agora, você vai subir ele para a direção Y. Se eu clicar aqui, eu estarei a mover essa parede daqui do lugar que estava para ir. Mas eu não quero fazer isso. Eu vou clicar de novo, eu vou manter essa função arrastar. Aqui a função está azul. E vou deixar isso na linha reta aqui no Y. Agora, o que você vai fazer? Clicar Ctrl uma vez, vai aparecer esse mais. Se não aparecer, vai clicando até aparecer, ok? Quando você clica nula, clica de novo, aparece. Né? Está ativo. Neste caso, você está a indicar que essa parede será copiada. Eu vou clicar aqui e ele fez cópia. Só que eu quero uma cópia com dimensões. Irei voltar de novo. Então vamos fazer o seguinte. Vou clicar Ctrl aqui e vou digitar uma dimensão. Estando aqui reto. Tá vendo? Vou digitar aqui. Tem que estar reto. Solta o mouse. Já soltei o mouse. 4, que é a distância que eu quero. Ponto 15, que é o tamanho do meu bloco. Pronto. Então aqui está. 4.15. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Clica na parede. Veja que agora, porque peguei na linha de referência, que é essa linha azul, ele me tirou daquela função, porque a função padrão que estava era esta. Eu vou colocar de novo na mesma função que arrastar, e vou arrastar para esse lado. Pessoas que têm mouses muito baratos vão ter problemas com precisão. Ou seja, mouses baratos remetem a mouses com menos DPI, então vão ter problema com precisão e por causa daquele sensor que vocês têm no mouse que acende vermelho. Eu sei que muitos nunca se importaram, inclusive não entendem porque que certos mouse está caro, é DPI. Alguns podem ter, partir em vossa vista, entregarem mouse caro só porque tem LED, mas na verdade
que é o famoso mouse gamer, que a maioria nem são gamers, só são mentira, ok? Mas são dois tipos de mouse que eu recomendo: mouses para estúdio, que a maioria deles são ergonométrico, e mouses que são gamer, e de preferência se encontrar os que têm acima de 3000 dpi ou 2500 já é suficiente para trabalhar com arcade. Então na caixa vem escrito, apesar de alguns mouses manipulam essas informações, mas você vai, com o tempo, vai se encaixar com isso. Então, se você tiver esse problema de pressão, tá vendo que eu mesmo distante eu consigo acertar com facilidade, alguns mouses não conseguem fazer isso, você tem que estar muito mais próximo para acompanhar essa linha. Então, se mesmo se você está a ter dificuldade, talvez por causa do lugar que você está a usar, não tem um bom tapete para mouse, alguns estão desenhando uma superfície lisa, o mouse não está a funcionar bem, então pressione Shift, veja que ele não foge mais, tá vendo? Eu estou aqui, quando eu pressiono Shift, ele encaixa a linha mais próxima, tá vendo? Não foge. Quando eu solto, estou aqui, solto o Shift, é isso que acontece. Pressiono o Shift, ele pega o ângulo 45 que estava mais próximo. Se eu estiver mais próximo do X, pressiono Shift, ele fica mais próximo. Só que dessa forma você não vai conseguir inserir dimensão. Então, sem soltar o Shift, clica Tab uma vez. Agora você vai ter o espaço para inserir dimensão, vai colocar 4.15, Enter. Só que assim eu movi. Eu esqueci de clicar o Ctrl, que acontece com quase a maioria das pessoas que só estão a iniciar. Aí eles sempre se esquecem do Ctrl e começam a pegar o hábito até entender como tudo funciona. Agora vamos fazer um resumo aqui. De novo, eu não sei se fiz isso no vídeo de hoje, mas eu vou fazer só mais uma vez. Esse é o Shift que eu estou a referir, esse é o Ctrl, esse é o Escape, Escape que é o que eu uso para anular toda hora. O Enter, acho que a maioria conhece, que não conhece aí é um pouco difícil. O Delete que é para apagar junto com o Back, os dois no arcade servem para apagar. E aqui você tem esse Shift e o Ctrl sempre vem dos dois lados para quem tem teclados mais com... Geralmente quem tem teclado numérico já tem dois Shift, dois Ctrl. Quem tem teclados mais compactos só tem um Shift e um Ctrl. O FN só tem no virtual. Meu teclado normal, o FN é para manipular LEDs. Geralmente teclados de computador de mesa não costumam vir com FN. Talvez se for para manipular LEDs ou trazer uma função específica, mas geralmente funciona muito diferente como o teclado de notebook. O notebook FN é para você introduzir, não tem como explicar se isso é uma foto, mas ok, vamos prosseguir. Vou puxar este. Vou pressionar Shift, usar esse segundo método, que é um método muito para iniciante mesmo. Se você já pegar a onda do arriscado, você não vai toda hora pressionar Shift, porque pelo menos eu assim já consigo acertar ele e meu mouse ajuda também para isso. Mas vamos Shift e clicar Tab uma vez. Agora vamos, ou seja, vou anular tudo com Escape. E clica, arrasta, Ctrl. Agora vamos aqui, vou pressionar Shift, Tab, 4.15. Depois eu vou mostrar porque que eu esqueci várias vezes de pressionar Ctrl, porque eu tenho um método que eu uso no meu dia a dia que me faz eu esquecer até quando estou a explicar para os outros, que é um método que muita gente também que eu expliquei acabaram pegando como método principal. Acho que a maioria dos profissionais usam o método de copiar que eu uso, depois vou mostrar um dos métodos que eu em particular acredito ser mais rápido, mas alguns podem ser mais rápido neste método que estou a usar. Eu já tentei sentar com alguns amigos e cheguei à conclusão que alguns conseguem ter a mesma velocidade. É uma questão de perspectiva. Agora eu corto todos esses com Ctrl, como eu já ensinei, e vira essa caixa. Como é que eu vou saber que deu certo? Que o cliente pediu um quarto de 4x4 e eu conseguir fazer esse quadrado e vou ter certeza que tem 4x4. Você vai pegar a ferramenta cota. Lembrando para vocês, estou fazendo uma recapitulação que já está definido aqui. Para pegar núcleo, na aba detalhe de cota, quem não viu, veja a aula anterior. Agora você vai clicar nas duas paredes, clique direito, ok, vou aqui em cima, clica nesta e esta, vertical com vertical, horizontal com horizontal. Veja aqui, a dimensão deu 4. Geralmente quando alguém te pede algo 4x4 é algo interno e não dimensões externas. Agora eu posso apagar tudo isso aqui, ok? E pegar esta, clicar neste ponto daqui de cima, vir nessa função alongar, tirar zoom, alongar para cima. Clicar nesta, aproximar, clicar neste ponto e puxar. Veja que vocês estão a aprender as funções pouco a pouco. Eu podia fazer um vídeo que eu acho o mais comum que você pode encontrar em qualquer curso de arcade, mas eu sempre desaprovei aquele método porque se esquece rápido. É muito bom você aprender certas funções já praticando. Por exemplo, abre um vídeo e eles começam a te explicar como se move, como copiar, como tudo assim, só sem assim, uma coisa muito palpável na tela. Então, te ensinam mais de 10 funções de uma única vez, assim, só no cru. Então, eu não sei, não estou conseguindo uma linguagem específica para explicar isso, mas acho que é muito fácil esquecer. E a coisa que eu tenho experiência aqui, que a maioria dos estudantes tem, é esquecimento.
né? Primeiras ferramentas eles esquecem. Eu creio que assim, onde vamos chegar à quarta aula, a maioria já esqueceram, né? Até como mover, como copiar, vão ter que fazer recapitulação. Então, eu costumo lutar o máximo para que eles não esqueçam. Então, coloco esses cenários em situações reais, onde a cada, sei lá, não vai passar 10 minutos aqui no vídeo, primeiro nas primeiras aulas, sem você copiar, alongar, mover. Então, dou o meu máximo para que isso esteja nesses primeiros vídeos, para primeiro você ter 3, 4 vídeos a praticar isso, daí você nunca mais vai voltar a praticar, nem porque já estará tudo na cabeça, então você não vai precisar mais praticar, já vai seguir seu instinto. Então, vamos pegar agora aqui um novo desafio. Como seria para fazer o retângulo? É a mesma coisa. Nós podemos pegar isso aqui, alongar aqui, Ctrl uma vez, e vou clicar aqui 6.15. E desse lado, vou fazer uma cópia, 4.15, Enter. Então, agora, se eu passar a cota aqui, vocês vão ver aqui, que tem 4, e desse outro lado, vocês vão ver aqui que tem 6. Então, a técnica é a mesma. Agora, uma forma rápida para eu não alongar, eu vou voltar a inserir as paredes aqui. Lembrando que estou pressionando Shift para não fugir, mas você pode por reto, mas às vezes eu pressiono muito Shift, ou seja, eu já tinha deixado isso aí porque eu já trabalhava bem com já tenho boa precisão, mas por causa de sempre estar a dar aula, eu acostumei a voltar a pressionar Shift, porque eu incentivo sempre todos os estudantes a usarem Shift para evitarem ter problemas com precisão. Inclusive, há pouco tempo acabei de enviar um meme de precisão lá no grupo. Então, para quem está lá, provavelmente já viu. Então, ok, tenho de novo XY. Não, nosso desafio agora é, imaginemos que o cliente tenha pedido para si um quarto e uma sala, ok? Como é que seria? Seria da seguinte forma. Nós vamos fazer uma cópia deste aqui, ou vamos fazer 5 dessa vez, 5.15, variar essas dimensões para não serem decoradas assim, para remeter a mais desafio, né? Daí você vai fazer uma cópia deste aqui, 4.15. Aí você faz uma outra cópia deste, ok? 5.15. Assim você teria dois compartimentos. Como é que a gente tem certeza? Clica neste, este. Estes são horizontais. Clica lá direito e a cota vai estar na vertical. Ou seja, depende da perspectiva como você vai querer dizer que essa cota está, mas olhando assim, dessa forma, ela está na vertical. Então, você vai clicar nas duas na vertical e as cotas vão estar na horizontal. Então, veja que nós poderíamos ter esse como um quarto, este como uma sala. Aí só colocaríamos uma porta, colocaríamos aqui uma porta. Simples assim. Então, se você entender esse conceito, as próximas aulas que vêm daqui para frente, elas vão ser muito, mas muito bem, mesmo fácil para ti. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você baixar Pinterest, este aplicativo aqui. Mas eu sei que provavelmente que você não vai saber onde vai baixar, então vai pesquisar aqui o Windows Store, que é Microsoft Store. Este aqui, essa loja, Microsoft Store, mas para quem usa Windows 10 vai ter que baixar o Windows Store, provavelmente que seja esse o nome que tem lá. E aqui eu estou com problema de internet, mas vocês vão aqui na barra de pesquisa, vão pesquisar aqui Pinterest. Este aqui, este vermelho, Pinterest. Provavelmente que esse aplicativo não tem fora da loja. E vocês podem baixar isso em todos os dispositivos que vocês têm. Nesse caso, smartphone, tablet, tudo. Então, esse aplicativo vocês devem ter em todos os lugares. Esse é o maior aplicativo de ideia do mundo. Então, você abre ele, vai colocar uma conta e pronto. Vai fazer seu primeiro desafio. Seu primeiro desafio vai ser, assim, fachadas incríveis. A maioria das pessoas não são capazes de produzir uma fachada incrível sem se inspirar na outra. Se você consegue, parabéns. Provavelmente você tenha uma longa experiência. A maioria das pessoas criam boas fachadas porque se inspiram no Pinterest. Tá vendo que você vai ver várias fachadas. Inclusive, essa é a planta baixa que eu vou pegar até aqui. Já tá gostei, ela está na página inicial. Mas você vai pesquisar aqui, planta baixa desta forma. Aí vai aparecer várias plantas. O desafio que eu te recomendo é que você possa desafiar umas 10 plantas baixas, ou 20 mesmo. Se você conseguir fazer, então você estará muito pronto. Agora, se você tem problemas com a imaginação, provavelmente que não vai conseguir copiar as plantas baixas sem antes ter uma porta, essa coisa assim. Então, se esse for o seu caso, copie umas duas só, pare, avance um pouco para frente. Quando eu explicar como inserir porta, janela, porque nessa aula você não vai inserir isso, o foco aqui é mostrar como modelar a parede. Então, quando você aprender isso, então o próximo passo vai ser esse. Tu vai voltar aqui no Pinterest, vai procurar 10 plantas, vai copiar elas, vai inserir porta e janela para ver se você está em dia ou não.
Se você conseguir fazer isso, vai ser muito mais rápido para ti acompanhar essas aulas do que os que não vão fazer. Lá à frente vão ter muito problema. Inclusive, vários estudantes eu pedi para eles repetirem o próprio modelo do curso, eles não conseguiram, não estavam nem prontos para repetir o próprio modelo do curso. Isso é porque eles tinham mais pressa de graduar do que a pressa de aprender. Então, se você quer aprender, eu recomendo copiar no mínimo 10 plantas. Então, vou abrir isso aqui. Provavelmente que vai ser aqui, vai aparecer de primeira para vocês aí. E pronto, aqui já apareceu. Então, como é que seria para copiar essa foto? Primeiro que você pode baixar essa foto aqui, nessa engrenagem aqui, três pontinhos, transferir imagem. Ele vai baixar, tá aqui, e eu posso abrir ela e pronto, tá aqui, ok? Estou a usar visualizador de foto Picasa. É só baixar em Picasa aí, Picasa Foto ou Picasa Studio, não sei qual é o nome, já baixei faz tempo, só baixo, mas é Picasa. É da Google, é só escrever aí Picasa e baixarem tipo, o aplicativo e abrirem a foto. Agora, tenho aqui esta foto, eu vou voltar no Archicad. Outra opção seria arrastar a foto e soltar aqui no Archicad. É possível fazer isso. Inclusive, tem muitas fotos assim na pasta de download, mas deixa só pausar um bocado, vou arrastar aqui e soltar. Ok, pausei, só para localizar a foto, mas fica na pasta download, arrastei e soltei aqui, ok? Então, aqui está, nós temos esta foto aqui, só que não recomendo eu pôr aqui, vou pôr fora aqui, porque esse espaço aqui dentro dessas elevações que são protetores de origem, eu preciso usar, ou seja, esse espaço eu quero usar, então vou deixar ele aqui fora. Dessa forma eu consigo dar zoom e voltar aqui, também já que minha tela é grande, permite ter mais espaço aqui mais área de tela, então é bem mais fácil para mim e eu conseguir aqui estar a trabalhar com a residência ao mesmo tempo estar a ver foto. E vou demorar mais um bocado essa foto. Então, assim. Então, o que eu vou fazer é que vou pegar a ferramenta da parede, vou pôr essa parede aqui e a outra aqui. Estamos a considerar que essas paredes são estas, já estão prontas. Dependendo de residência, você pode começar com esta, assim que vocês vão ver que quando nós começar com o nosso edifício principal, nós vamos começar deste lado que eu acabei de escolher aqui. Eu vou mostrar por que que eu escolhi esse lado, ok? Então, vamos. Essa casa é quadrada, ou seja, retângulo retangular, é mais simples de começar de qualquer lado, seja fazer o XY assim, seja fazer deste lado, seja de qual outro lado. São 4 lados que você deve escolher. Agora, eu vou começar selecionando esta parede, Shift, esta, e o atalho para unir, mas tu pode usar esta ferramenta aqui. Agora, eu já tenho essas duas, se já tenho esta, eu preciso ter esta e preciso ter esta. Então, a primeira distância é 3,55, a segunda distância é 3 metros. Essa planta baixa é possível fazer em menos de 10 minutos. E vocês têm que ter essa habilidade porque muitas vezes você vai apresentar uma planta baixa como essa ao cliente e o cliente vai dizer, não, tira este quarto, põe outra coisa ou reduz as dimensões. Você tem que estar pronto para fazer em alguns minutos. Geralmente estamos numa geração das pessoas não têm tempo. Inclusive, mesmo esses vídeos estou fazendo de forma lenta porque estou a contar com muitos iniciantes. Meu público principal são estudantes e a maioria deles nunca tiveram nem interação com nenhum software 3D. Vieram de lado o ensino normal e estão fazendo engenharia. Primeira vez estão a lidar com modelagem. Então, eu estou a ser lento nesses vídeos por isso. Mas quando estou a fazer alguns vídeos que são focados para os que já mexem em Archicad, eu sou muito mais rápido. Então, quem achar que está lento, não me culpe por isso. Eu estou a focar aqueles que são o público maior do canal, os que sustentam o canal, são estudantes. E eu entendo a dor deles. Eu falei isso até no vídeo 1. Então, vamos a isso. Eu vou pegar esta parede. Você deve somar aqui o 3,55 mais 15 dá 3,70. É só pôr na sua calculadora. 3,55 mais 0,15. Vamos fazer um exemplo, mas só vou calcular essa. Só o resto não vou calcular mais. Vou fazer com vistas, né? Ou seja, com mente. Assim, estou a olhar, mas a mente calcula. 3,55 mais 0,15. Certo? Está aqui. Não, eu coloquei dimensão horária 3,55 mais 0,15, ok? Tá aqui 3,70 ou 3,7 que deu a calculadora, mas é isso, tem uma casa decimal à frente, foi ignorado. Então, vou pegar esse aqui e vou fazer uma cópia aqui. 3,7. Ele já colocou 70 sozinho, ou seja, o zero. É só você pôr também 3,7. Já funciona. Então, a próxima dimensão é 3,15. É só você acrescentar o 15 à frente do 3. Corta este e já temos as duas paredes principais. Agora, nossa maratona são estas dimensões, ok? 2,80, 3,15. Então, vamos.
280, vou usar aquele método que eu disse que é muito mais rápido. Como é que é esse método? Pega essa parede, um clique é selecionar. Não vamos clicar a segunda vez, que é esse que traz a função. Não. Só um clique, Ctrl D, já está a mover. Só de fazer Ctrl D, quando você clica aqui já não vem função, ou seja, está a mover. Só que eu não quero mover, eu quero copiar. Então vamos, seleciona ele, Ctrl D, depois Ctrl de novo. Depois de Ctrl D, solta o teclado, daí clica Ctrl à parte. Mas quando você dominar, você vai fazer tudo de uma vez. É assim, é que selecionou Ctrl D, Ctrl. Tá? É bem rápido, mas numa fase inicial você não vai conseguir ser rápido assim. Aí tu clicas e pronto, vai levantar para cima. Então, como é que é 2.95, Ctrl D, Ctrl, depois puxa de novo. Estou a colocar reto, eu não estou a pressionar Shift, mas se você tem problema com precisão, pressiona Shift, ok? Ou tenha certeza que está a seguir essa linha, porque depois você vai ter problemas quando a gente passar cotas, não vai dar as mesmas dimensões. E aqui a gente vai colocar aqui 1.45, ok? Então, primeiro, esta parede não vai até aqui, então esta não existe. Esta também não vai, essa não existe, então vamos cortar esse, vamos cortar esse. Simples assim. Aqui diz que nosso corredor é de 90, então vai ser aqui 90 mais 15, que dá aqui uma cópia de 1.05. Simples assim. Aí a gente corta este, corta este. Então, antes de prosseguir, quando você estiver a copiar, eu recomendo fazer isso. Você vai cotar essas três paredes para tu ver se está a sair a dimensão correta ou não. Nesse caso, para mim, não saiu a dimensão correta. Significa que alguma coisa eu errei aqui. Eu terei que inserir novamente aquela parede. Talvez que eu podia prosseguir estando errado e depois podia ter que repetir tudo. Então é importante você certificar de que tudo está correto ou não. Se você tiver problema de centralizar aqui, que é o que, por exemplo, para mim estou ver que tem muito espaço em branco aqui que ocupar, neste scroll do mouse, que é essa roda do mouse que você tem aí, que chama-se scroll do mouse, você vai clicar nele, pressiona com força. Se não funcionar, para alguns mouses tem um botão à parte, fora, por cima. Mas é muito raro encontrar esse tipo de mouse. A maioria, ou seja, 99.9, é clicando aí, sai essa mão, daí você vai arrastar assim. Sem precisar desfazer o zoom. Para não fazer isso, toda hora assim, né? Que eu sei que muita gente faz isso, então, não, é uma forma pouco demorada. Quem já veio do AutoCAD já sabe fazer isso. Então, aqui nós temos duas opções. É consertar, diz que falta 1 centímetro, é menos 9. Então, seria pegar esta parede aqui, recuar ela sem o Ctrl, porque não estou para copiar, estou a mover. Está em 0.09, certo? Está aqui. Mas se você não quiser fazer isso, então vai copiar novamente, ok? É 1.45. Provavelmente que eu não tenha clicado 5, tenha clicado 9 sem querer, porque nem eu não estou a entender como é que eu cheguei a ter aquela dimensão. Tá aqui. Acho que cliquei em algum número que não seja 5. Agora saiu, ok? Então, nesse caso, vamos continuar com a cópia. O 2.60 vai dar 2.75, 2.75. A próxima que dá aqui é 1.45 novamente. Depois o último aqui, que é um 3 de 10, que vai dar 3.25. E pronto, agora vamos na hora da verdade. Eu vou pegar este e este. Clique direito, ok, pronto. Está aqui 260, 260, 130, 130, 3 de 10. Acabou. Então eu já sei que aqui é o limite. Pego este aqui, neste ponto aqui, ou seja, neste ponto, você vai passar o cursor. Veja que quando você acerta o cursor, tem um certo. Então, esta seta do cursor, muita gente tem problema com ele. Vou fazer um exemplo aqui na área branca. Você tem sua parede aqui, ok? Se seu cursor estiver assim e o ponto estiver aqui, você não acertou a parede. Muita gente pensa que é pôr o cursor, a seta por cima da parede. Ou seja, esse exemplo não está muito bem. Está difícil fazer linhas retas, ou seja, vai ser assim. Exatamente. Teu cursor precisa estar assim. Vou fazer um exemplo certo e um exemplo que é errado. O que clica é esta ponta aqui, tá vendo? Essa aqui tenho como pôr verde aqui. Esta ponta aqui clica. Nesse caso, essa ponta está fora da parede. Você não vai selecionar a parede nem o elemento que você quer. Então, esta está dentro da parede, então o clique vai funcionar. Só que aqui eu coloquei uma seta na perspectiva, assim, bem ampliada. Talvez quem tem resoluções bem assim, que não foram escaladas a 100%, então vai ter também uma seta grande, mas é isso, né? Nos Windows antigos a seta era bem grande também, quem usou XP lá na época. Então, é isso, essa seta aqui do mouse
é assim como funciona, então tem que ter cuidado. Então, a ponta tem que estar nesse círculo, nesse pontinho, quis dizer, que é circular também. Então, vai ter um certo a te indicar que você acertou, mas se você desloca para fora, veja que ele mostra um outro símbolo mostrando que você está errado. Você vê? Tem que ter esse certo. Quando você clica, agora você tem essa função aqui que está azul, que você deve ativar, que é alongar, e você vai seguir essa linha azul. Pode ser para a dimensão aleatória. Aí, pronto. Clica escape, apesar eu cliquei fora porque sabia que não tem nada, mas quando a gente começar a preencher as coisas aqui, você não vai fazer isso com frequência, você vai estar a selecionar outros elementos, clica Ctrl, deleta esse aqui, deleta esse, deleta esse, deleta esse. Aqui já temos nosso edifício como deveria ser. Tem uma função que provavelmente vocês já viram em vários vídeos, não tem muito vídeo até, mas geralmente esses cursos assim que fazem, esses cursos rápidos assim de eventos para vender curso, mostram muito isso, né? Alguém pega uma planta assim da internet e põe aqui no Arcade e passa as paredes por cima. Tem que escalar essa planta para dimensões reais. Tem como fazer isso, mas não vai estar nesse curso. Inclusive, isso eu vou fazer um vídeo à parte a explicar isso para quem quiser. Então, se você não estiver inscrito no canal, infelizmente eu não terei como te ajudar, né? Eu ajudo muitos estudantes aqui e é o meu foco principal, porque são os que são pilares desse canal. Se não fosse estudante, não sei onde é que estaria esse canal, porque são a maioria, né? E a maioria das pessoas que já não são estudantes, a maioria já aprenderam Arcade em algum lugar, então a maioria das pessoas já aprende Arcade pela primeira vez aqui e são estudantes e eles sustentam esse canal. Então, é isso. Se inscreva aí e acompanhe sempre todos os vídeos, porque eu vou lançar isso aí. Então vamos prosseguir aqui, vamos finalizar, deixar 4 minutos. Todos os vídeos vão ter 30 minutos nisso. Então vamos. Alguns não vão ter abaixo de 30, né? Mas esse aqui dá para ir até 30, porque falta só uma finalização. Então essa varanda tem 1,20, que dá 1,35. Ok? 1,35. E vamos fazer desse lado também. Tem 1,45. Pronto, tá aqui, já está. Agora, ele aqui cotou o balcão. Para mim não é a melhor forma de cotar, mas se ele seguiu alguma norma, eu não sei, né? Eu também não conheço todas as normas, mas o que eu sei é que por baixo desses balcões tem uma parede, e provavelmente essa parede está alinhada com esta, né? Ou seja, eu já feito uma análise dessa planta antes de eu mesmo pesquisar no Pinterest, e eu já tinha essa planta e tinha baixado, porque vários estudantes baixaram também essa planta aqui. Então, provavelmente que a parede dele não está alinhado com esse aqui, porque estaria assim. Então, um balcão geralmente tem um espaço para pôr perna aqui. Então, dele deve estar aqui no centro, bem deslocado desta parede. Então, o ideal seria que ele cotasse esta parede, depois ter uma cota à parte que cota este balcão. Mas talvez porque não se vê a parede aqui, mas eu sei que qualquer um já sabe que tem parede. Então, talvez ele tenha deixado para o corte. Então, o corte dessa planta deve ter essa parede. Inclusive, essa planta é humanizada, não tem nem corte. Vocês estão a ver aqui, não tem nem linha de elevação, nem corte, nem dados de acabamento de piso, nem área, nem nada. Essa é uma planta só humanizada, né? Mas é isso, né? A forma como ele cortou aqui, já não tem como a gente fazer essa imitação. Então, vamos assumir que tudo isso aqui não tem parede. Por isso, eu também aqui vou deixar desta forma. Então, vamos só certificar as dimensões. 1, 2, 3, 4. Clique direito, ok. 1, 2, 3, 4. Clique direito, ok. Pronto, está aqui. As dimensões saíram exatamente como a gente queria, como a gente está a copiar. Então, faça esse desafio. Eu não vou pôr porta nem janela, mas eu sei que alguns gostam de ver as portas e janelas para sentirem que estão a fazer alguma coisa. Então, talvez tenham que parar. Veja a próxima aula, que na próxima aula nós vamos fazer o piso, ou seja, as paredes do nosso edifício principal, que a gente daí para frente não vai voltar a modelar mais paredes assim, dessa forma. E daí a gente vai por laje e vai por porta. Então, depois de você ver como por porta tudo, aí volta nessa aula, pegue todas as técnicas, vai no Pinterest, baixe 10 plantas baixas. Procure plantas baixas que facilitam copiar, tá vendo? Tem esta, acho que é a mesma pessoa, esse, ou seja, mesmo o perfil que faz essa outra aqui, tá vendo? Pelo gráfico, assim, a forma como tudo está, eu já sei que é a mesma pessoa. Então, vais pegar aqui dele, eu não sei quem deve ser uma mulher, né? Eu estou vendo mal aqui. O layout do Pinterest mudou, não mostrava nada desse lado aqui. Mônica Fi, eu não sei, eu estava vendo comentário dessa senhora aqui, mas vi que é um comentário, pensei que era o perfil. Então tem várias plantas aqui, pega aquelas que têm dimensões, talvez essa aqui, essa está muito simples de copiar, pega aquelas simples, mas depois vai selecionar umas 3 ou 4 difíceis, que tem paredes
Esta, por exemplo, aqui tem umas paredes, tá vendo? Essa é difícil para iniciante. Nosso desafio um bocado, procure uma dessas, tem mais outra igual a essa aqui. Vai procurar umas difíceis também, umas 3 ou 4 difíceis. O resto pega essas já muito mais simplificadas, né? Que não tem paredes com muitas curvas, né? Mas procura outras que tem curva, como esta. Esta aqui é difícil. Não, aquela outra é difícil porque tem paredes inclinadas, mas, ou seja, não inclinadas, mas com ângulos que não seja 0,90 graus. Enquanto esta aqui, todos são 0,90 graus, mas tem muitas curvas. Então, essa aqui remete a um desafio muito maior. Então, eu recomendo que você desafie uma planta dessas. Se você conseguir, você estará muito pronto para atuar no mercado, porque o mercado oferece desafios muito maiores que esse que eu estou mostrando. Eu acho que só te dá um spoiler de como é que é o mercado. Então, estamos juntos. Te vejo na próxima aula que a gente vai fazer nosso edifício principal. A gente vai prosseguir. E é isso. Te vejo lá. Estamos juntos.